Olá, gente, tudo bem? Como estão vocês? Gente, estamos aqui mais uma vez. Eu, Rafael. Tudo bem, gente? Vamos lá na nossa empreitada de mostrar a nossa empreitada. E como a gente trouxe no último vídeo, que foi um vídeo que nós estávamos fazendo experiência com as pizzas, né? A gente queria trazer um pouco mais sobre isso. Fala aí, Rafa. É isso então, aí. Para vocês entenderem um pouco mais do que aconteceu, do que a gente fez, para ficar bem claro, bem nítido aí, de verdade, qual que é a ideia que a gente quer e por que a gente está fazendo isso e de que maneira esse processo foi construído. De verdade, é um processo químico, né, Rafa? É um processo de uma fermentação isso aí. seguida de uma maturação. É isso aí. Então você tem todo um trâmite para seguir, toda uma orientação, e a gente vai, no meio da conversa, a gente vai explicando para vocês por que nós tomamos essas decisões e onde a gente se baseou para fazer isso, tá, gente? Então, Rafinha, Vamos lá, irmão. Gente, começou com uma saga, né, Léo? Visitando várias pizzarias, acho que foram mais de 20 pizzarias. E em uma delas em particular, nos chamou muita atenção, né, uma massa totalmente diferenciada. Não cabe aqui, né, Léo, falar quem que é o nosso concorrente. Quem dera que fosse, quem dera um dia ser concorrente, mas... Mas de fato, é uma massa muito diferenciada, nos chamou muita atenção. E a gente passou a estudar um pouquinho, passou a entender que era uma massa de longa fermentação, uma massa que fica 48 horas maturando, e a gente acabou mergulhando no processo. Para quem não sabe, eu vou explicar uma coisa. O Rafa é engenheiro químico, então ele tá no métier dele, entendeu? Então ele tá onde ele gosta. Então isso para ele não foi só um trabalho, foi uma descoberta, uma satisfação e olha, é gostoso, né? Fazia muito tempo que eu não usava engenharia na minha vida. É quase uma alquimia, Mas Rafa, explica aí, o que é essa massa de longa fermentação? Gente, essa é uma massa que vou falar das características depois de pronto. Ela é uma massa muito mais leve, é uma massa airada. Se você olhar nas bordas, ela forma assim umas bolhas que aferem muita maciez ao produto. Por que ela é mais leve, Rafa? O que tem no contexto dela que deixa essa leveza? Então, Léo, o principal fator é a quantidade de água que você afere à massa, né? Então, essa massa de longa fermentação, a gente trabalha com um teor de hidratação da ordem de 60% a 65%. Enquanto que as massas tradicionais, 50% de hidratação. 20%, 25% a mais de hidratação. Exatamente. Então, ao você aferir mais água à massa, você já consegue fazer com que ela fique muito mais leve. Associado a isso, o processo de maturação posterior à fermentação faz com que o teu amido se rompa em cadeias de açúcares menores. Com isso, teu organismo consegue digerir de uma forma muito mais fácil. Muito mais tranquilo. Então aquilo que o teu organismo gasta de energia para digerir uma massa pesada, uma massa de curta fermentação, numa massa de longa fermentação, você não tem esse processo. Então, quais são as vantagens para o organismo? Para o organismo, você não se sente saciado, porque você tem um processo de digestão muito mais leve. Entendi. E agora me fala uma coisa. Você precisa de uma massa diferente, de uma farinha diferente. Exatamente. Então o que acontece? Vou contar um pouquinho aqui brevemente, gente, da história das farinhas. As massas nacionais são massas de curta fermentação e curta maturação. Por quê? Porque para que você tenha uma massa de longa fermentação, você precisa ter uma farinha com um teor proteico elevado. As farinhas nacionais têm cerca de 7% de proteína na massa. Uma massa de longa fermentação exige farinhas de 13% a 15% de teor de proteína. O dobro. Porque quanto mais proteína, gente, mais glúten tem, né? Então, quando você tem uma massa altamente hidratada, você precisa que tenha muito glúten para que você consiga formar aquela massa bem elástica, forma um véu, exatamente. É o termo, inclusive, utilizado pelos pizzaiolos para definir o padrão de qualidade da massa. E esse glúten, ele se mantém no decorrer ou ele Então, diminui? o que acontece, né? É isso. Então, o tempo de fermentação, o tempo de maturação que você usa para uma massa dessa está diretamente relacionado à farinha. Por quê? Tem farinhas, mesmo que fortes, não resistem a um tempo de fermentação tão longo, né? Então, tem farinhas que resistem a um tempo de maturação de 24 horas, farinhas que resistem 48 horas, tem farinhas que resistem até mais de 120 horas de maturação. Qual é o ganho quando tem essa maturação? Toda crocância, né? Você tem uma massa mais airada, você tem uma massa mais saborosa, porque à medida que você rompe as suas cadeias de amido em açúcares menores, isso fica
você consegue sentir no seu paladar. Você sabe me dizer, uma pergunta agora que eu vou falar aleatória, Rafa. Você sabe dizer se essa massa se ela tem menos caloria, mais caloria, se ela tem menos glúten ou mais glúten, quando depois dessa fermentação do seu período comprido? Sim, Léo, ela é uma massa menos calórica, sem sombra de dúvidas, né? Eu vou falar assim, se você fizer uma pizza de 35 centímetros em uma massa de longa fermentação, comparando a uma massa tradicional brasileira, você tem uma redução aí da ordem de 30% em carboidrato. É muito significativa, né? E essa proteína se mantém. E essa proteína Então se mantém. então, gente, para vocês entenderem, né, o que a gente está buscando também, mas isso também vai ser uma campanha de marketing que a gente está trazendo. Também vai ser uma campanha de marketing, não, vai ser um modo de divulgar o nosso produto. Né, a gente está entendendo que é um produto novo, na região que a gente trabalha, a gente não vai ter concorrentes diretos com o mesmo produto, então é uma nova abordagem, uma nova proposta. Rafa, fala um pouco sobre o que a gente identificou. A gente teve esses dias, a gente foi numa feira, e foi muito interessante essa feira, muito interessante mesmo. E aí, conta, Rafa, o que a gente observou lá? Bom, eu acho que o que a gente percebeu, gente, que tá com uma onda agora de importação de farinha de qualidade italiana, E até as né? nacionais mesmo. Que são farinhas aí com um teor proteico muito mais elevado, farinhas especiais, e tudo que nós provamos na feira, gente, foi massa de longa fermentação. Certeza. Né? O que é interessante, né? A gente estava conversando sobre isso, que todos os equipamentos, todos os moinhos, então você pega lá os moinhos do Anaconda, Venturelli, todos os moinhos, estavam todos eles no destaque, as massas de longa fermentação, que é para esse tipo de pizza. Então, todos os campeonatos que estavam rolando na feira também eram dessas pizzas de longa fermentação. E só para fazer um paralelo, Claro. Léo, a gente está falando muito em pizza de longa fermentação, massa de longa fermentação, mas nada mais é do que a pizza napolitana, né? É a pizza napolitana, é a massa italiana, né? Com uma farinha de melhor qualidade, que o paladar das pessoas estão começando a receber aquilo, identificar aquilo de uma maneira mais natural e buscando esse tipo de... É uma construção. É uma né? construção que está acontecendo e é real. Dentro dessa proposta, a gente observou que você tem um melhor valor agregado. Então, na hora de você vender, você consegue vender um produto com uma margem melhor, com um preço melhor, com uma proposta diferente. Então, você vai ter concorrentes, mas você vai ter concorrentes... O cara vai ter que descobrir você, o cara vai ter que entender você vai ter que fazer a proposta, o cara vai ter que experimentar, gostar, e eu tenho certeza que a pessoa que experimentar, ela vai gostar. Então é uma mudança, é uma alternância no paladar, mas é uma coisa que eu acho que é a tendência mesmo do mercado, que nem foi acontecendo com as carnes. Hoje a gente trabalha com carne Angus, então Lá pra ter atrás, ideia, lá ninguém atrás sabia o que ninguém era. sabia o que era uma carne Angus. Então a gente fez essa proposta, a gente abraçou essa proposta, que você pega assim, só nos bairros nobres, em volta da gente. A proposta da carne Angus que a gente trabalha eram restaurantes finos, eram em parrilhas, que é uma carne argentina, uma carne uruguaia, com churrasco argentino, churrasco uruguaio. E a gente sentiu que a galera abraçou essa ideia, gostou dessa nossa proposta, só que para isso, gente, que é uma coisa super importante que a gente também vem observando nessa decisão que a gente tomou, que a gente já tomou essa decisão, que a gente vai trazer essa proposta. Eu acho que um dos grandes motivadores é essa construção química, essa construção de proposta. Ô, Léo, eu Pode. falei um pouco da massa, fala um pouco sobre as coberturas, qual que é a nossa ideia? Então, é isso aí. Ia trazer essa situação, Rafa. A gente não tem compromisso nenhum com a Itália, gente. A gente já deixa tudo bem claro, né? Então não tem compromisso nenhum com a Itália, né? A gente não tem compromisso nenhum com o ego dos chefes que determinam que a gente só pode fazer, não. A gente quer fazer uma pizza brasileira, com características brasileiras, então vai ter meia frango catupiry e meia napolitana. Cara, vai ter. Vai ter. Entendeu? A gente vai servir essas pizzas que eu acho Bastante recheio. Entendeu? Né? Bastante recheio, sem preguiça. Eu falo assim que, apesar de a gente ser careca, só careca vai ser só nós. Né, Rafa? Porque a pizza vai ter recheio. Então, essa é a ideia. Então, a gente também está treinando, está testando essas possibilidades. A gente ainda está com algumas dúvidas, principalmente por causa dos equipamentos, né, Rafa? Exatamente. Por causa do forno. O forno é a gente precisa ter um forno caseiro, que é o forno que a gente tem, que é um forno de casa. Ele não vai chegar na temperatura e nem vai manter a temperatura do jeito que a gente precisa. Só que
Então a gente ainda não conseguiu testar o meio a meio, o frango catupiry com a quantidade de recheio, com 200 gramas de mussarela de um lado, dos 150 gramas de catupiry do outro, e a quantidade de molho que a gente espera, ver se essa massa vai ficar crocante, se essa massa não vai ficar crocante. Se a gente dentro vai da conseguir, caixa, né, Léo, preservar as qualidades da massa com muito recheio. com muito recheio, com a umidade da caixa fechada. São testes que a gente vai fazer e a gente vai ter que adaptar, claro que a gente vai ter que adaptar. Mas, Rafa, e nessa construção desse projeto, na construção desse tipo de pizza que a gente está fazendo, o que você identificou de necessidade de equipamentos? Porque a gente realmente muda muitas coisas. Né? O investimento inicial vai mudar, né? A programação que nós tínhamos feito, ela está se alterando. E fala um pouquinho, Rafa, Então tá. Quais são as necessidades básicas? Basicamente é o seguinte. Se for brincar com isso, pra você entender, gente. Uma massa de pizza de longa fermentação exige um processo de maturação de 48 horas. Tá? Então, imagina você que a gente precisa deixar 800 massas de pizza maturando simultaneamente para que a gente consiga atender uma demanda desde sábado a terça-feira de venda. A gente precisa de um estoque de armazenagem dessas massas em maturação muito grande. Isso que difere das massas clássicas brasileiras, porque você faz uma massa em 4 horas já está pronta para consumo. O cara vai lá, bate a massa, nessa abre. longa fermentação, não. A gente precisa ir esperar um tempo, e tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. E ainda mais um tempo mantendo refrigerado. Sem dúvida. Então, o que a gente entendeu? Que a gente precisa de equipamentos para refrigerar, a gente precisa de equipamentos para congelar, a gente precisa de uma maceira diferente, a gente precisa de um forno diferente. Então a gente precisa de um espaço para armazenamento diferente. Então a gente precisa, gente, o que a gente estava conversando aí, e o Rafa já trouxe tudo alinhadinho. A gente está com uma pretensão de venda aí na casa de 1000 pizzas por semana. Não sei se é pouco ou se é muito, dependendo de quem está assistindo, mas é a nossa projeção. A gente não está projetando nada diferente disso. Então a gente vai fazer um trabalho para ter esse volume. E a gente precisa do quê? De ter esse estoque, né, essa preparação, que a gente não se queime no meio do caminho. Então e para isso, você precisa ter um processo bem organizado, bem definido, bem projetado, para você conseguir suprir a necessidade da demanda que você vai ter. Então, gente, a nossa proposta é produzir as massas de segunda a sexta-feira. Sim. Sábado e domingo não vai ter produção de massa, certo? Então o que acontece? A gente vai fazer uma batelada, 2 bateladas na segunda, 2 bateladas na terça, até sexta mantendo 2 bateladas. Ou seja, por semana serão 10 bateladas. De quantas massas? De quantos quilos? Então, 40 quilos cada batelada. Então são 80 quilos. 40 quilos vai render em média 100 massas de pizza. Então a gente está estimando uma produção diária de 200 massas de pizza. Certo. De segunda a sexta, então 1000 massas. Sem dúvida. Então, para isso, a gente precisou adquirir 5 geladeiras de fermentação. E tem um detalhe nessa geladeira, que ela tem um botão para comutar, geladeira freezer. Ou seja, se a massa começar a estender mais que 72 horas de maturação, a gente tem a opção de, no próprio equipamento, passar a congelar as massas. E, gente, a massa congelada preserva as mesmas características de uma massa crua. Já fizemos o teste, mas quando se fala de massa de longa fermentação, Léo, a maioria das pizzarias costumam fazer o congelamento das massas. E até uma segurança. E quanto tempo demora para descongelar essa massa? Você pode utilizar? Se você vai usar a massa na segunda-feira, domingo à noite, descongelou em refrigeração, vai chegar lá entre 4 e 6 graus, que é a temperatura de maturação ideal. Vai usar a massa, tira da geladeira 2 horas antes, está pronta para abrir a massa e para pôr no forno. Certo. E essas massas, a gente vai estocar elas em potinho, a gente vai estocar elas em GMs? Não. Como é que a gente vai fazer? Inicialmente, a nossa ideia era armazenar em potinho. Só que imagina você, a gente tem que ficar limpando potinho todo dia. O potinho acaba ocupando muito mais volume dessas câmaras maturadoras. Precisaria de mais equipamentos, precisaria de mais equipamento, mais espaço. Então, qual que foi a saída, gente? Usar caixas de 60 por 40, com 7 centímetros de altura, de plástico. Tá. Porque dentro de uma única geladeira a gente consegue armazenar 200 massas, 20 GMs. Entendi. Ou seja, cada dia da semana eu tenho uma geladeira. Com isso, a gente vai conseguir controlar a maturação de uma forma muito mais fácil
e a gente não vai se perder em lote de fabricação de massa. Tá certo. Então, para você ver como que é importante, né, Rafa? Parabéns. Quando a gente fala de investimento inicial, não tem como não ser um ponto determinante nas decisões que a gente vai tomar. Então, o que a gente aprendeu no decorrer da nossa vida de empreendedores? A gente decorreu que nem tudo, a gente entendeu que nem tudo que é caro é ruim, né? Ou nem que tudo que é barato é bom. Então, às vezes, você pesquisar. Então, a gente está bem naquela... A gente conversou e combinou sobre isso, que a gente está bem mais focado em afiar o machado do que bater na árvore. Então, a gente está disposto a entender realmente o que precisa desse processo, como que vai decorrer esse processo, e aí a gente vai fazer um investimento só. Né? A gente vai fazer um único investimento, então a gente vai lá direcionar o crédito que a gente tem, o cartão de crédito que a gente tem, os fornecedores que a gente tem, a gente vai pesquisar sobre fornecedores dos itens que a gente precisa, dos utensílios e dos equipamentos que a gente precisa, que é pra gente direcionar direitinho e errar o mínimo possível, não quer dizer que a gente não vai errar. Mas sem dúvida. Aí quando vocês forem pesquisar a respeito dos equipamentos, de repente, para quem está iniciando, é um investimento fora do contexto. Você falando em errar, Léo, me veio uma história que é muito interessante, né? É até uma pizzaria de um conhecido, acabou se tornando conhecido. A ideia dele era trabalhar com massa de longa fermentação, mas ele comprou a amassadeira errada. Já começou errado. Ou seja... E fala o detalhe da amassadeira. O ponto de véu que você comentou, né? Que é essa massa bem elástica, você precisa de uma amassadeira específica, que é a amassadeira espiral. E ele comprou a amassadeira de outro modelo, não conseguiu atingir o ponto de véu. Então são detalhes que a gente tem que estar mergulhado um pouco nas questões técnicas, para a gente não sair dando cabeçada, né? Sem dúvida. Então isso que a gente está fazendo, gente, não é para todo mundo que está iniciando, mas a ideia nossa é essa, é trazer a nossa experiência, trazer aquilo que a gente já conviveu, aquelas necessidades que a gente já sofreu, para vocês errarem menos. Então pode fazer com uma proposta diferente, uma proposta maior ou menor, né, dentro de um contexto que vocês possam fazer, mas que vocês vão fazer, vocês vão conseguir chegar aonde vocês querem. Só para vocês terem ideia, a gente tem ideia de forno, a gente também começou com a ideia do forno esteira, né, Rafa? Fala um pouquinho do forno para você está mais envolvido nessas medidas. E aí explica por que das temperaturas e por que a gente alterou isso também. Então o que acontece? O forno esteira, como o próprio nome já diz, é uma esteira que passa com uma velocidade contínua por resistência ou pode ter a opção a gás também. Então, qual a temperatura que esse forno chega? Até 350 graus, e esse é o ponto crucial da nossa mudança de escolha, Léo. Sim. Porque quando você fala de massa de longa fermentação, você precisa no mínimo 390 graus para você conseguir ter uma massa com uma cocção perfeita, né? Então imagina você, se a gente for trabalhar com forno de 350 graus, você já não vai conseguir chegar na qualidade esperada, o que a massa tem para te oferecer. Sim. Você não vai entregar aquilo que você está prometendo. Nem adianta fermentar tanto, você tem todo um trabalho de maturação. Tem todo um trabalho, tá na hora H, na hora da cocção, você perder em qualidade. Sem entregar. Então, a gente estava muito entusiasmado, né, Léo, com o forno esteira, porque com isso, gente, a gente já eliminaria a necessidade de um pizzaiolo, um forneiro tão capacitado, tão experiente, né? Simplesmente passaria pela esteira, a pizza sairia pronta do outro lado. E aí, em cima disso, a gente fiquei até um pouco triste com essa questão técnica da limitação de temperatura. Escutando, olhando, visitando. E aí a gente foi até a FIPAM, como o Léo falou, e a gente viu um mar de opções, vários equipamentos. E um deles em particular, né, Léo, nos chamou muita atenção, que é um forno tipo napolitano, que tem uma base rotante, né? E o que essa base rotante afere? Uma pizza com um padrão de qualidade sempre entregue da mesma forma. Dispensa o forneiro ficar fazendo o giro da massa. Você não precisa de um forneiro tão experiente, tão atento. Ele pode... Exatamente. O cara vai ter até poder descansar um pouquinho ali no meio do processo. Espero que não, mas... Em particular, esse forno que a gente optou, comporta 6 massas por vez, né? 6 massas. Ele tem uma rotação... Tem o tempo? Você sabe o tempo? Vamos dizer o tempo que ele dá a primeira rodada? Tá? A gente consegue ajustar, tem um motor, a gente consegue ajustar a frequência que a gente quer à nossa necessidade. Muito legal. Muito legal, né? A gás? É a gás. Tem opção elétrica também, mas... Tem o híbrido, não? Não que eu saiba, mas a gente pode se informar. Eu gosto da ideia do forno a gás, por conta da manutenção, muito mais barato.
né? Imagina Entendi. se acontece algum problema numa resistência. A gente tem todo o tempo de espera para chegar a uma nova resistência, e na opção a gás, a manutenção é básica, não envolve É mais simples, né? grande criticidade. Você tem uma manutenção menos rigorosa não, mas menos específica. E esse né? forno promete 150 pizzas por hora, Então, entenda isso. A gente que vai está trabalhar alinhado com toda a nossa logística de maturação. de maturação e de entrega de dias, que a gente também tem noção. A gente faz a gente conversando com os donos de pizzaria e com as necessidades, a gente já tem uma ideia meio pré-programada, mas a gente calcula num dia não sei se vai ser uma sexta ou se vai ser um sábado, num dia de rush, num dia de ponto máximo de ter lá 500 pizzas para demanda, e aí a gente vai vir com os outros problemas que vai ser entrega, que é o motoboy, a caixa, os pedidos, o sistema, a roteirização, tem todo esse processo ainda em construção. Então a gente está aqui de verdade construindo junto com vocês os primeiros problemas que a gente tem no processo e as primeiras escolhas, as primeiras decisões que a gente está tomando, e baseado em que a gente está tomando essas decisões e a responsabilidade que a gente tem em cima disso. Então, não, a gente escolheu. Quando você escolhe uma coisa, você deixa todas as outras opções de lado. Exatamente. E aí agora, e já que a gente abraçou essa ideia, nós vamos com ela até Só para vocês entenderem, gente, a gente já está com o projeto desenhado, né, Léo? Sem dúvida, a gente já vai depois colocar as imagens aí do projeto. A gente já está com todo o detalhamento de projeto desenhado. A gente está na fase agora aí de definição dos equipamentos, já temos muita coisa comprada, né, Léo? Muita coisa por comprar. A gente quer ver se consegue fazer algumas visitas em fornecedores também, né? Gente, agora, Rafa, acho uma coisa bem interessante. Vamos falar assim um pouco dos valores. Eu acho que todo mundo que está entrando nesse segmento, nós temos assim, todo mundo tem medo, né? A gente fica receoso de falar em valores. Quanto que a gente estava cotando um forno esteira para as necessidades que a gente tinha? Quantos fornos seriam? E qual seria o valor do investimento inicial? Léo, e agora o que a gente fez? Inicialmente a gente precisaria de 2 fornos esteiras, Entendi. tá? O custo Por que 2? Para a gente conseguir atender a alta demanda. Entendi. Um só, cada forno desse tem uma capacidade de 60 pizzas por hora, tá? Dentro do modelo que nós estávamos prevendo. Então, se você pega um horário de pico aí, numa sexta-feira, entre 8 e 9 horas da noite, um sábado, e a nossa projeção é vender quase 150 pizzas por hora, precisaria de no mínimo 2 equipamentos. O Isso trabalhando no talo. E qual é o investimento de um forno desse? Seria 20 mil, os 2 fornos esteira seria aproximadamente 40 mil reais. 40K. A gente optou por um forno tipo napolitano a gás, né, rotante, que tem capacidade de 150 pizzas por hora. Então ele supre todas as necessidades. Todas as necessidades, mas o investimento vai ser o dobro, em torno de 80 mil reais. 80K. Então, gente, então nós estamos falando de dobrar o nosso investimento no equipamento mais robusto e mais necessário, né? O objetivo de uma pizzaria. Quais seriam as vantagens desse forno, Rafa? Em relação ao esteira, o esteira também tem opção a gás e tem a opção elétrica. Certo. Tá? A única diferença que eu identifico, além do glamour de você conseguir fazer a pizza num forno tipo napolitano, é a capacidade de produção e o tipo de cocção que é realizado. Porque dentro de um forno napolitano, você consegue manter a temperatura dentro do teu iglu homogênea. Coisa que num forno de esteira, você tem uma cocção gradual. Imagina você, à medida que a pizza vai entrando dentro da zona de cocção, ela começa a assar enquanto tem uma parte cru, né? Você não garante uma cocção homogênea do início ao fim do seu processo. Então você pode comprometer a qualidade. Você pode também comprometer a qualidade. Qual é o padrão de consumo dos fornos? Qual a diferença? Existe uma diferença? Não, basicamente o consumo é similar. Tá. A gente está falando aí em torno de 1,5 kg de gás por hora de uso do equipamento, tá? Só que o forno tipo Eglu tem uma outra vantagem. Você consegue conservar a caloria dele de um dia para o outro. Então, vamos supor que a gente cerrou o expediente com 400 graus de temperatura, 450 graus. No dia seguinte, a hora que você for utilizar o forno, você já parte de 200 graus. Porque esse forno tipo napolitano, ele consegue conservar a caloria
dentro da Será que unidade com de isso cocção. consegue uma redução de custo no Significativamente. no peso, Significativamente. na quantidade né? de gás? Principalmente na partida. De repente, numa dessa, você tem que ligar o forno antes para você começar o seu trabalho, para você começar a operação com o forno já na temperatura ideal. Você não pode chegar lá, chegou o primeiro pedido, agora vamos acender o forno, aí você vai demorar lá 1 hora para entregar. Sim, tem um impacto. Assim. E eu acho que uma outra coisa que você trouxe, a gente estava conversando anteriormente, Rafa, você acha que esses 2 fornos, a gente teria uma quantidade de mão de obra maior, menor? Quantas pessoas? Léo, Porque é um custo significativo, gente. A gente tem que entender que mão de obra é investimento, é necessário, mas a gente precisa ter gente mais capacitada, com uma entrega melhor, com uma capacitação melhor, mas o quanto menos pessoas a gente tiver, a gente sabe que é mais saudável para nossa operação. E tem uma outra coisa, tá? Forneiro hoje é raro. Então, mosca branca de olho azul. Exatamente. Então, quanto mais automatizado for o nosso processo, melhor. Fazendo um comparativo entre o forno esteira e o forno tipo napolitano, eu considero que eu preciso de um forneiro com a mesma qualificação, que é só colocar a pizza e tirar. Não precisa ficar forneando. Então, eu acho que nesse aspecto os dois são muito similares. Agora, eu acho que o forno tipo napolitano é muito mais glamuroso, né? Vamos ser realistas, gente. A gente está aqui na internet. Então, a gente quer trazer esse dia a dia da pizzaria também para a nossa audiência, não só no YouTube, mas também nas redes sociais. Conteúdo. Gerando conteúdo. Então, tudo que a gente for fazer, a gente vai gerar conteúdo sobre isso. Então, porque é um meio de estar ligado, é um meio de estar conectado com a galera e a tendência, né? Onde as pessoas criam afinidade, onde as pessoas vão conhecer a gente, conhecer a nossa equipe, conhecer o nosso produto e a gente tem um ambiente mais organizado, um ambiente mais bonito, um ambiente que traga uma proposta de mais qualidade e de mais atenção. É importante, eu acho que é super importante. Não só isso, a gente vai trazer o dia a dia da equipe. E sem contar que o nosso forno a gente pode personalizar, né? Isso é legal, é fato, né? A gente está aí em processo de finalização da compra do forno e a gente vai fazer uma visita semana que vem na empresa. Então a gente pediu autorização para fazer uma gravação lá e vamos ver se eles liberarem pra gente. A gente vai liberar, a gente vai gravar lá, né? A gente fechando o negócio e vai gravar também a empresa, a fábrica, que eu acho que seria interessante para eles e pra gente. Tomara que, se vocês estiverem vendo isso, vocês vão estar vendo também a imagem da empresa. E aí a gente vai fazer a definição do que a gente vai colocar no iglu, como que a gente vai fazer. Essas partes são as gostosinhas do negócio, né? Que a gente vai definir decoração. Vamos passear. Vamos passear e vamos olhar e experimentar e entender. Ô, Léo, eu acho que faltou a gente falar um pouco mais da FIPAM. Gente, foi muito importante pra gente essa visita na definição, na escolha dos equipamentos. Você visitando uma feira dessa, você consegue conversar com muito especialista, né, Léo? Rafa, fala das opções. Uma outra coisa para a gente trazer, que foi um outro produto que a gente já definiu e até já comprou, a nossa massadeira. Como eu já comentei, sim, para essa massa de longa fermentação a gente precisa de uma massadeira específica, tipo planetária que a gente usa em casa, só que em escala industrial, né? Então ela tem um gancho, que é um gancho em espiral, e ela consegue aferir esse ponto de véu que você comentou lá atrás. Quanto custa uma massadeira normal, sem a que a gente... Olha, as primeiras pesquisas que eu fiz, eu conseguiria comprar... A gente está com uma de 40 quilos. 40 quilos, uma massadeira convencional de 40 quilos, eu cheguei a encontrar por 13 mil reais. Tá. Nova, tá? Essa massadeira em particular, que também a gente não poupou esforços na massadeira, né? Sim. A gente pagou 30 mil reais. 30K. Então entenda assim, gente, qualquer decisão, então para vocês que estão empreendendo, para vocês que estão entrando no negócio, entenda que qualquer decisão que você tomar vai ter um impacto no seu investimento inicial. Tudo bem que são os itens mais importantes que a gente tem, talvez os itens mais caros que a gente tem, são críticos, então a gente exigiu qualidade, por quê? Porque a gente tem aqui, a gente já tem a experiência, gente. Então, nós temos aqui 2 estabelecimentos. A gente já entendeu que a churrasqueira, ela precisa estar a todo momento à disposição, né? Porque não adianta a gente estar aqui no meio da operação e aí eu tenho aqui uma parrilha, e essa parrilha, o firebox no meio do caminho, abrir a boca e cair todo o carvão e a gente não conseguir trabalhar num sábado com uma churrasqueira 400 graus, 500 graus. Ô, Léo, entendeu? E tem a questão também muito relevante que dentre as massadeiras espirais, que nós optamos tinha 5 cavalos.
As amassadeiras, para a mesma proposta dos concorrentes, 2 cavalos, ou 1,5. seja, 1,5. Agora, fala o outro lance também, Rafa, né, uma decisão importante em relação a isso, foi, às vezes ela tem uma capacidade de 40 quilos, mas quando você vai colocar a massa, fala que isso é legal. É a capacidade efetiva e a nominal, né? Tá ok. Então, muitas amassadeiras prometem 40 quilos de capacidade, mas essa é a capacidade nominal. Quando você vai fazer a massa, começa a voar farinha para tudo quanto é lado. Ela cresce. O fornecedor te promete 40 quilos, mas efetivamente você consegue produzir... Nesse tipo de massa que a gente está, não. É isso? Nessa amassadeira que nós temos, a capacidade nominal e efetiva são a mesma. Eles prometem até 40... Eles vendem com 40 quilos, mas prometem até 44 quilos. Então você tem lá 10 quilos de margem. Ou seja, com segurança a gente vai 10% conseguir produzir os 40 quilos propostos. Então, para você não ter desperdício, para você não perder tempo, né, para você ganhar em qualidade. Enquanto que as do concorrente normalmente são 35 quilos de massa. Então são pequenas decisões que vão influenciar nesse investimento inicial, né, mas que a gente prefere sangrar um pouquinho agora nessas decisões, mas a gente tem um ganho efetivo com a nossa qualidade de entrega. A gente às vezes pode chegar no momento de um layout ou de uma entrega visual, a gente falhar um pouquinho, mas em compensação o nosso maquinário, a nossa capacidade de entrega, aquela proposta que a gente fizer para o nosso cliente, tempo de entrega, qualidade do produto e de entrega mesmo, não é só a entrega do nosso trabalho, é a entrega do produto na finalização pro cliente. E tem uma coisa legal também, a gente pegou uma amassadeira com painel digital. Qual que é a vantagem do painel digital? Você consegue programar toda a tua massa. Então, se você vai falar assim, preciso bater por 30 minutos, deixar tanto tempo de descanso e depois fazer mais uma sova, essa amassadeira tem essa possibilidade. E a gente pagou mais quanto por causa disso? R$2.000. Então, a gente teve um acréscimo de R$2.000, mas você tem lá um funcionário livre para fazer outras coisas, né? Ele deixa lá, ele tem um compromisso de X horas lá, de X tempo para estar avaliando, com tirar a massa, depois fazer o boleamento. Em compensação, ele não precisa ficar ali de vigília em cima da amassadeira. Então, são decisões que a gente se baseou, né, no quanto menos mão de obra a gente tiver e quanto maior a qualidade que a gente tiver. Então, essa é a ideia nossa para fazer esse ganho em cima desse capital investido. Né? Porque a ideia é ter um ganho em cima do capital investido. E ser assertivo na escolha dos equipamentos. Ser assertivo na escolha dos equipamentos. Gente, mas é bem isso, né, Rafa? É isso aí. A gente estava aqui hoje, a nossa proposta era essa, era trazer um pouco da massa. Falar um pouco dos equipamentos. E junto com esses equipamentos, a gente também trouxe o valor do investimento, por que a gente fez essas escolhas. E a gente vai trazendo no decorrer dos próximos episódios também os outros equipamentos que a gente vai comprando e como está sendo usado. E no final, né, a gente vai fazer um episódio inteiro dedicado a toda essa detalhamento técnico, as decisões, o valor do investimento, né, o porquê que a gente tomou, quanto a gente já gastou, quanto a gente está gastando, quanto a gente pretendia gastar, né, e como que a gente vai fazer para pagar essa conta, qual a ideia de faturamento. A gente vai ter tudo isso aí para vocês. Mais uma vez, Rafa, obrigado. Tamo junto, irmão. Valeu, vagabundo. Mais uma. E a gente aperta o sininho. Se inscreva no canal. Segue a gente aí, compartilha, né, manda sinal de fumaça, dá palpite, fala, pergunta, que a gente não vai responder agora imediatamente, mas a gente vai estar respondendo essas questões, que vai ser muito legal fazer isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas que vocês têm. E obrigado, gente. Sempre obrigado por estar aqui, obrigado pela atenção. Beijo.